Boa noite, caros amigos, boa noite, caras amigas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre do amor incondicional, esteja conosco neste momento. O Evangelho de Jesus é a água límpida que dessedenta a sede da humanidade. Quando Jesus esteve junto com a samaritana no poço de Jacó, ela então pergunta por que um judeu estaria junto dela naquele momento. E Jesus então lhe diz: eu sou o Messias, o Salvador. E ela, muito feliz, depois que Jesus lhe deu tantas informações, falou dos seus antigos maridos e do seu atual marido, que dizia que ele nem era o seu marido, quando dá aquela informação, ele entende que realmente ali estava uma revelação profunda do Cristo, de Jesus, e que de fato ele era o Messias. E então ele diz: olha, eu tenho para ti uma água, e se beberes essa água, jamais terás sede. Em todos os tempos da humanidade, nós vivemos em busca dessa água, dessa terra prometida. A terra prometida a Abraão é o Evangelho do Cristo, que ficaram procurando há tanto tempo. Vivemos procurando uma terra prometida, uma nova Jerusalém, quando a nova Jerusalém, quando a terra prometida de Canaã é o próprio Evangelho de Jesus, que deve ser vivido, deve ser sentido por cada um de nós. O Evangelho de Jesus é o roteiro para a humanidade. Quando nós compreendermos que o Evangelho de Jesus tem que ser vivido por cada um de nós, nós então vamos mudar a nossa forma de enxergar o nosso próximo, a vida. O Evangelho de Jesus, ele traz uma terapêutica ideal para auxiliar nos traumas psicológicos, nos problemas de ordem familiares, em todos os problemas humanos. Ele é sempre a solução viável, porque quando estudamos e vivemos o Evangelho de Jesus, passamos a ter uma vida mais equilibrada e mais tranquila. O homem atrabiliário, colérico, orgulhoso, egoísta e vaidoso, ao estudar o Evangelho de Jesus, torna-se humilde, manso e pacífico. O ser humano egoísta que só pensa em si, ao estudar o Evangelho de Jesus, passa a viver uma vida diferente, mais caridosa, mais dedicada ao próximo e, portanto, deixa de seguir por aquele caminho de equívoco, de erro, e passa a seguir por um caminho de amor, de bondade, de caridade. Quando nós compreendemos o Evangelho de Jesus, também como Paulo, o apóstolo, compreendemos que Jesus deve viver no coração nosso. A vida nossa tem que ser transformada, tem que ser modificada no nosso dia a dia. Tem que haver uma transformação verdadeira. Não basta ter somente nos lábios o Evangelho de Jesus, capítulos e versículos decorados, quando não vivemos esse Evangelho dentro de nós. O Evangelho é um código divino, é o código das leis morais. Por isso, ele é o mais importante. Enquanto muitas pessoas ficam preocupadas em saber se Jesus fez ou não fez milagres, em discutir questões tão exteriores, nós aqui imaginamos o quanto é importante estudar o Evangelho do Cristo. Muito melhor e muito mais importante do que preocuparmos com profecias, se vai acontecer tal ou tal profecia, se isso vai ou não acontecer. O mais importante é construirmos o futuro com os nossos próprios atos, com as nossas atitudes, com o bem que fazemos. Isso é o mais importante para nós. Não há por que se preocupar com o futuro quando o futuro está nas mãos de Deus. E se a humanidade se modifica, passa a viver esse Evangelho divino, nós então passamos a viver melhores individualmente, do ponto de vista familiar e do ponto de vista coletivo. Toda transformação individual provoca uma transformação consequentemente familiar e coletiva. Quando um homem se melhora, a humanidade também se melhora. Quando um homem se levanta, a humanidade se levanta com ele. Então, se queremos mudar o mundo, transformar o mundo, queremos ver o mundo diferente,
Escutemos a proposta de Mahatma Gandhi. Gandhi tinha uma profunda admiração por Jesus, aquele Jesus que pregou o Sermão da Montanha, que viveu o amor. Ele dizia que se todos os livros da terra fossem queimados, todos os livros sagrados, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. E Gandhi disse uma vez: seja a mudança que você quer ver no mundo. Muita paz a todos.